Fala galera, mais um exercício aí, hein? Essa estrutura aqui, ela é usada para suportar um telhado. O telhado está aqui embaixo e ela é suportada nesses pontos aqui. E dão essas reações, dão essas forças aí. Terceira lei de Newton fala, para toda ação existe uma reação, né? Então eu tenho um telhado fazendo uma força para baixo, né? E o telhado é puxado pela estrutura. Então o telhado sofre uma reação da estrutura sendo puxada. E aqui está a ação que o telhado está fazendo nessa estrutura, tá? Nessa viga aqui em específico. Ele fala que ele é fixado aí no ponto E por um engaste. Então ela está engastada. A gente falou sobre engaste, o tipo de vínculo de engaste, né? E ela fala que o cabo ele sofre uma força, ela é tracionada com uma força de 150 kN. Então, com esses dados, o exercício pede para que a gente determine quais são as reações que eu tenho no ponto E. Quais são as forças atuando no ponto E. Por que isso é importante? Sabemos que aqui embaixo, né, podemos ter aqui, por exemplo, uma base civil, uma estrutura aqui, né, concreto armado e tal, para suportar toda essa estrutura. Só que para o engenheiro civil saber como dimensionar isso aqui, ele precisa saber as forças que vão estar atuando ali. Então a ideia é a gente estar calculando essas reações aí, beleza? Primeira coisa que a gente faz aí, lembrando, sempre diagrama de corpo livre. Então vou desenhar aí meu diagrama de corpo livre, vou desenhar essa viga, tá? Essa estrutura nesse formato aí. E representar as forças que atuam nela, né? Quais são as forças que atuam nela? Tem lá 20, 20, 20 e 20. São as cargas externas. Lembrando aí, supondo, né, que eu tenho um telhado, esse telhado está fixado em 4 pontos e ele tem um peso total aí, né? Isso aqui é representação de carregamento distribuído. Esse carregamento distribuído a gente quer dizer o seguinte: o meu apagador, o peso dele está todo nele, não está em um ponto só, mas eu posso segurar ele se eu quiser, né? Equilibrar ele num ponto só, que é onde? O centro de gravidade dele, né? Então esse ponto que representa a força total. Então é como se eu tivesse aqui uma estrutura, um telhado de 80 kN, e aqui estão as forças que alguém está segurando ele. Quem é que está segurando ele? É aquela estrutura ali em cima. E qual a intensidade das forças? 20 kN, tá? Beleza. Além disso, então eu tenho um telhado fazendo a força nela e o telhado é puxado, não deixa cair pela estrutura. Mas vamos olhar a estrutura. Quais são as outras forças atuando na estrutura? Bom, conhecemos a força de 150 kN, que é a tração, que é aquela tração. E se ele está engastado, o que é um engaste, galera? Eu falei para vocês já. O que é uma viga engastada? É um cara totalmente fixo, né? Se eu tentar mexer ele para um lado e para o outro, eu consigo? Não. Para cima e para baixo? Também não. Se eu tentar girar ele, eu consigo? Não. Então é como se tivesse a estrutura assim, engastada, ó. Se alguma coisa puxa para lá, tem alguém puxando para lá, não tem? O cabo. O cabo está puxando para lá. Ela não vira, ela não vai. Ela não faz isso, né? Se eu tenho alguma coisa empurrando ela para baixo, ela não vai. E se eu tentar girar, ela também não gira. Isso significa que eu tenho reações em X, Y e o momento. Uma reação de momento também. Como é o ponto E, eu vou chamar de EX, EY e ME. Com isso, galera, a gente pode resolver o nosso problema. Ele falou que o sistema está em equilíbrio. O que significa? Ele não está caindo, ele está bonitinho ali, né? Ele não está nem soltando nenhuma peça, nem nada. Graças a Deus, não vai ter nenhuma falha, né? Então, com isso, como é que a gente vai calcular essas reações aí? Lembrando que se o sistema está em equilíbrio, eu tenho as minhas condições de equilíbrio. E quais são as minhas condições de equilíbrio? Somatória de forças igual a zero e somatória de momento igual a zero, né? Então, quais são as forças que eu tenho? Ó? Vamos começar por somatória de forças.
Somatório de forças em x igual a zero. Tudo que está para lá é positivo. Quais são as forças que eu tenho em x aí? É x positivo, do jeito que eu indiquei é positivo. E eu tenho esse cara aqui, vou chamar uma componente aqui fx e uma componente aqui fy. Tem duas formas de eu achar elas. Ou eu acho esse ângulo, que é esse ângulo aqui, né? Ou aqui fx, fy. Sem problemas, eu acho o ângulo cateto oposto, 6 metros, cateto adjacente, 4,5 metros. Ou eu faço uma relação entre a distância, esse triângulo todo aqui, né, de distância, lembra que a gente já fez? Relação de triângulo da distância com as forças. Eu vou fazer essa relação aí. Eu tenho que 150 está para a minha distância total. Quem é essa distância total aqui? Vou botar aqui, distância do cabo. Eu tenho que achar esse cara aqui antes, hein? Assim como a minha força Fx está para distância em x, 4,5. Assim como Fy está para a distância em y, que é de 6 metros. Então vamos achar essa distância total? Falta só achar a distância total. Como é que eu acho? A distância do cabo todo, 4,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual à distância total ao quadrado. Eu vou ter que essa distância total aqui, galera, é de 7,5, tá? 7,5 metros, então 7,5 metros. Então aqui, ó, a força mais Fx. Então as condições de equilíbrio eu tenho que a somatória das forças em x é zero, para estar em equilíbrio, é x mais Fx. Eu tenho que x é igual a menos Fx. E eu sei que o Fx vale quanto? Fx? Olha, passa se multiplicando aqui para cima. Vou botar assim direto, ó. 150 vezes 4,5 dividido por 7,5. Eu tenho que meu x é igual a menos, sinal negativo, né? Se fizer os cálculos, menos 90 kN. Tá aí uma força já determinada. Vamos achar outra? Somatório de forças em x, vamos para o somatório de forças em y. Quais são as forças que eu tenho em y aí? Menos 20, menos 20, menos 20. Vou botar aqui 4 vezes menos 20. Tudo para baixo, né? Eu tenho aí menos Fy e eu tenho também mais EY. Então quer dizer que meu EY é igual a, passa tudo para o outro lado, menos 80, desculpa, passa para o outro lado positivo, né? Mais 4 vezes 20, 80, passa para o outro lado positivo, mais 150 vezes 6 dividido por 7,5. Eu vou ter que o EY aí é igual a 200 kN. Moleza também. Agora falta achar o momento. O momento aqui, galera, não é que não é representado somatório, não é um momento no ponto E. Esse momento é um carregamento, é uma ação que um outro corpo está fazendo nele. Quem está fazendo a ação nesse corpo aqui é o solo. No caso, a base, que ela está chumbada, ela está fixa de forma a não deixar ele fazer isso, ó. Não deixar a minha estrutura tombar. Ela faz um esforço contrário a esse movimento para ela não tombar. A gente tem que ver se está certo esse esforço do jeito que a gente apresentou, tá? Então, o que isso significa? A minha estrutura está girando em torno do ponto E? Você está vendo ela girando? Não, ela está parada. Ela está girando em torno desse ponto? Também não. E do ponto F? Também não. Se esses pontos permitem girar ou não, é outra coisa, né? É igual o pino. O pino permite girar, mas ela não está girando, ela está parada. Você não está vendo o apagador aqui no quadro girando, não é isso. Ele está parado, ele está em equilíbrio.
Agora ele está em equilíbrio? Não mais. Agora ele está em equilíbrio? Também não. Então a ideia é o seguinte, qualquer ponto que eu olhar, ele não está girando. Gente, a estrutura está parada bonitinha, né? Então a somatória de momento em um ponto qualquer é zero. Adotando o sentido anti-horário positivo, né? A somatória em qualquer ponto que eu pegar aí, ó, é zero. Qual ponto eu vou escolher, né? Agora o mais importante, escolha um ponto que eu elimine o máximo de forças que geram um momento possível. Espera. Se eu pegar esse ponto aqui fora, aqui, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó, esse, não sei qual é esse ponto. Esses dois geram um momento aqui? Geram. Esses daqui geram? Geram. X e Y gera? Gera. Se eu pegar o ponto F, esses dois geram um momento no ponto F, nesse ponto aqui? Não. Opa, já melhora para mim, menos duas forças para calcular o momento aqui no ponto F. Y gera um momento no ponto F? Também não, mesma linha de ação. Opa, menos uma força. Então a ideia é pegar um ponto que elimine o máximo possível de forças, né? Eu vou escolher, por exemplo, somatória de momento no ponto E igual a zero. O que significa? Que ele não está girando no ponto E. Mas por que eu escolhi o ponto E? Essas duas forças geram momento no ponto E? Não. Essa daqui gera, FY gera momento no ponto E? Também não. Está na mesma linha de ação. Não tem distância em X. Força em Y, não tem distância em X até o ponto E, não gera momento. Somente é X e essas forças aqui distribuídas, né? Então eu peguei o ponto E por causa disso. Primeiro, tem algum momento ali nesse sistema? Tem, o próprio ME, e é ele que eu quero achar. Eu tenho que colocar ele aqui, ó, nesse lado da igualdade. O que é isso e o que é isso? Isso daqui é uma reação. Isso daqui é uma condição de equilíbrio. Isso daqui eu estou falando que o momento no ponto E é igual a zero. Somatória de forças é igual a zero. Isso aqui são condições de equilíbrio. Tá? Ele não está girando em torno do ponto E, nem no ponto F, nem em outro ponto qualquer. Mas eu tenho a reação ME. Eu tenho um carregamento ali, um momento existente. A base não deixa ele fazer isso, ele girar. A base está segurando ele para que ele não venha a girar. Beleza. Seguindo, quem mais gera momento no ponto E? Eles não geram. Fx gera? Gera. Positivo ou negativo? Olha. Negativo. Menos Fx. Já vou botar o valor de Fx. 150 vezes 4,5 dividido por 7,5. Menos Fx vezes a distância. Força em x, distância em y. Vezes 6 metros. Quem mais aí gera momento no ponto E? 20 gera momento no ponto E? Opa! Força em y, distância em x. Eles aqui geram momento no ponto E, ó. Positivo, 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 positivo. Todos eles positivos. A diferença é qual? Que cada um tem uma distância em x diferente, né? Então eu tenho menos... Opa, menos não, falei positivo, né? Mais 20 vezes 1,8, mais 20 vezes 3,6, mais 20 vezes 5,4. Estou escrevendo cada um deles, falta esse daqui. Mais 20 vezes 7,2. Está aí. Quantas incógnitas eu tenho? Só ele. ME igual a 180 kNm. Opa. 180 kNm. Resposta aí. Sinal positivo. O que significa? Sentido indicado correto. Repara a força em x. Ela deu um valor negativo. O que significa? O Fx está puxando a estrutura toda para lá, o x puxa para cá. Esse sinal negativo está falando que o sentido que eu coloquei aqui não é o correto, ele deveria estar para lá. É o que faz sentido, né? O sentido contrário é o indicado. O sentido contrário é o indicado. O que ele está falando aí? O que ele quis dizer com isso? Que se a estrutura vai para lá, alguém tem que puxar de volta. Quem é que puxa é o Ex. Se eu indiquei o Ex para lá e ele deu negativo, ele está falando, opa, não deveria estar para lá, deveria estar no outro lado. Galera, na hora da prova, não precisa de fazer nada, não precisa de escrever isso não. Se você indicou para cá e achou negativo, eu sei que está correto. Agora vamos supor diferente. Vamos supor que eu tivesse indicado ele assim, ó. É x para cá. Somatório de forças em x. X entra como positivo ou negativo? Negativo. Passa ele para o outro lado?
positivo, positivo, né? O negativo eu passo para o outro lado, fica positivo, aqui continua. Eu teria esse cara aqui positivo. Isso significaria o quê? Que eu indiquei ele no sentido correto. Sem problemas também. Dá no mesmo. Dica que eu dou para vocês durante a prova, durante os exercícios que vocês fizerem. Adotem os sinais. Se você não sabe a reação, adotem o sentido que a gente comumente adota. Positivo para a direita, positivo para cima, positivo sentido anti-horário. Beleza? Curtiram? Dá um like aí, tô pedindo like agora. Qualquer dúvida manda aí pra mim que a gente responde. Valeu!